Olá, para aqueles que seguem meu canal. Hoje eu vou fazer um desafio de lógica matemática. A internet, em alguns canais, estão apresentando alguns resultados para essa idade das 3 filhas. Então, eu vou mostrar para vocês como é que se faz a realização dessa idade das 3 filhas, usando o que o pessoal costuma falar de força bruta. Então a história é assim. Um professor de história chegou para o professor de matemática e disse: "Tenho 3 filhas, qual a idade de cada uma?" "Faltam dados", respondeu o matemático. No intuito de dar mais informações, o professor de história complementou: "Multiplicando a idade das 3, o resultado dá 36." "Ainda faltam dados", retrucou o matemático. "Por coincidência, somando suas idades, o resultado é igual ao número daquela casa", complementou o pai das 3 misteriosas filhas. O professor de matemática olhou na direção apontada, sacudiu a cabeça e insistiu: "Ainda faltam dados." Então, num lance de inspiração, o professor de história afirmou: "A mais velha toca piano." Informação final. "Ah, bom, agora dá para resolver", disse com um sorriso matemático. Eu vou deixar aqui para vocês uns 5 minutos para vocês tentarem resolver. Pausem esse vídeo e tentem resolver essa pequena história, apresentando os seus resultados. Bom, essa história foi apresentada no livro Manual de Instruções do Cérebro para Alunos em Geral, volume 1, do professor Piazzi, e eu achei interessante. E tem alguns sites do YouTube que resolvem de outra maneira, mais simples, mas o importante aqui é vocês aprenderem a estratégia de força bruta, e é interessante que vocês podem usar em outros lugares, né, para resolver algumas questões que vocês não conseguem. Então, vejam que eu tenho a informação 1, que é a multiplicação das 3 idades, a informação 2, que é a soma das idades, eliminação, porque faltam dados, vocês vão entender porque é eliminação, e a mais velha toca piano, é a informação 3. Quando você começa a ler essa história, praticamente você acha que não tem muito sentido e que ele não lhe dá resultado nenhum. Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa estratégia. Então nós vamos fazer a primeira multiplicação, que é por causa do resultado que tem de 36, que é a informação 1. Vamos fazer a soma, que é a informação 2, que também fica meio estranho, mas não tem nenhuma informação do resultado, que seria o valor de uma casa fictícia, onde você não enxerga esse resultado, quer dizer, você fica praticamente no vácuo, né? Onde está esse resultado? Nós vamos fazer, pela nossa estratégia, eliminação de resultados. Esta começa a ter uma informação de lógica que você, ao olhar, você vai observar. E comparando o resultado que sobrar, você vai encontrar então a idade das 3 filhas. Bom, inicialmente você deve fazer as possíveis combinações da multiplicação de 3 números, ou no caso as idades, né? E que seu resultado seja igual ou menor que 36. Então, aqui estão os resultados. Eu fiz isso aqui através da tabela do Excel, mas você deve fazer isso, pode ser feito à mão. Basta você fixar 2 idades, no caso aqui eu fixei a primeira idade como valor de 1 ano, segunda idade como valor de 1 ano, e variei a terceira idade. Então aqui você tem os resultados da multiplicação, e vejam que o que me interessa é um resultado de 36. Então eu coloquei aqui o 36 em preto. Mantendo a primeira idade em 1 e a segunda idade em 2, eu variei a terceira idade, e aqui é o último resultado de 1 vezes 2 vezes 18, que dá o 36. Acima desse valor, se você manter o valor do resultado 1 e a da segunda idade de 2, você colocar o valor 19, você já vai ter um valor acima de 36, que vai ser
38, então já não interessa mais. Então eu não prossegui com a multiplicação. Fiz para manter com a primeira idade 1 até segunda idade em 3, variei a última idade, e fiz com 1 com 4 e variei a última, 1 com 5 variei a última, 1 com 6 variei a última, 1 com 7 variei a última, 1 com 8 variei a última, 1 com 9 variei a última, 1 com 10, 1 com 11, 1 com 12, 13, 14, 16, 17, 18. Acima de 18, veja que você vai encontrar se for mantendo 1 e 19 e variando, só pode ser 1 vezes 19 vezes 1, que dá 19. E 1 vezes 19 vezes 2 já dá 38, então não vai de 19 até 35, não vai ser encontrado um valor de multiplicação que dê 36. Então, por último, nós temos 1 vezes 36 vezes 1, que dá 36. Vejam que a partir do momento que eu consegui fazer todas essas contas, eu não fiz contas desnecessárias, nem que perdesse tempo, mas aqui no caso eu só coloquei esses valores de 1 na primeira idade e de 5. Vejam que o resultado sempre vai ser como resultado 5 ou 0, então qualquer multiplicação por 5 você pode eliminar. Então, quando eu for variar na outra folha, eu vou deixar manter constante a primeira idade em 2 e vou ficar mantendo a constante também a segunda idade e variando a terceira. Quando chegar em 5, 2 vezes 5 dá 10 vezes 1, 2 vezes 5 dá 10 vezes 2 dá 20, então não vai me interessar multiplicações por 5. Assim como quando você tem resultados onde você coloca números como 7, como 8, como 10, 11, como 13, 14, 15, 16, 17. Bom, isso daqui vocês podem ver que não tem mais interesse para a gente, então eu não vou pegar e fazer essas contas para as próximas contas que eu preciso fazer. Eu tenho que tentar fazer todos os possíveis resultados que são menores do que 36 e que tenham uma necessidade de fazer esse resultado. Agora aqui eu mantive a primeira idade como 2, a segunda como 1 e variei a terceira. Então veja que a partir de 18 não interessa mais, que passa a ser um valor acima de 36. Então não me interessa mais. Então aqui no caso eu mantive constante a primeira idade e a segunda, no caso 2, a segunda 2, e variando a terceira. E quando chega acima de 9, já não vale mais a pena, porque o resultado aqui seria acima de 36. Então no caso eu fiz aqui com 3, com 4, com 6, com 9 e variei a última idade, e então nós temos aqui os resultados possíveis que dão 36. Vendo que com 4 aqui não dá também 36, mas eu mantive. Aqui no caso fixei a primeira com 3, a segunda com 1 e variei a última idade, e daí você percebe que tem esses resultados em pretos aqui. Então esse é o que nos interessa. Vamos para frente, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo. Vocês vão ver que eu fiz com 4, com 9, com 6, com 9, com 12, com 18 e 36. Bom, aqui estão os resultados possíveis para a multiplicação das três idades, que dão 36. Então aqui vocês olhando, vocês não vão encontrar esses outros resultados que consigam dar como resposta à multiplicação por 36. Isso que é chamado força bruta. Veja, eu comecei a variar todos os possíveis combinações, desde o 1 até o 36, e eliminei o que não interessava. Então chegamos nessas contas, nesses resultados possíveis aqui para a multiplicação. Então isso é a primeira informação. A segunda informação é somar as idades das combinações. Já que eu tenho esses
resultados aqui, eu começo a somar. Então, eu tinha multiplicação de 1, 36. 1, 2, 36, 38. Então, aqui eu faço a soma das três idades. Então, aqui estão a soma de todos esses e já é a segunda informação. Bom, eu usei aqui uma melhoria disso daí. Depois que eu tive todos esses resultados, vejam que eu coloco o resultado da soma em ordem crescente. Então vejam que vocês vão encontrar aqui o resultado 3, 3 e 4 que dá 10, 3, 4 e 3 que dá 10. Então está aqui 3, 3 e 4, 3, 4 e 3, 4, 3, 3. Todas essas resultados que dão 10 eu coloquei em ordem e coloquei o 10 é menor do que o 11 e o 11 é menor do que o 13, então coloquei em ordem crescente e dos resultados. Então aqui estão todas aquelas informações que obtemos da soma, só que em ordem crescente para nós entendermos o que nós vamos fazer a partir desse momento. Bom, como eu disse, nós iríamos eliminar algumas coisas, porque nós temos resultados de multiplicação, resultado de somas, e a partir do resultado de multiplicação eu consigo fazer o resultado de soma. A partir do resultado de soma, eu olhando esses resultados, vocês vão observar que o objetivo desse desafio é encontrar a idade das três irmãs. No caso, eu sei que se você observar todos os resultados de soma, os resultados que dão o mesmo resultado, no caso aqui, vamos pensar nesses três primeiros aqui que dão o resultado 10. Vejam que a idade não tem variação, é sempre 3, 3 e 4. Claro, aqui pode ser a primeira com 3, a segunda com 4, a terceira com 3 anos, ou a primeira com 4, a segunda com 3, a terceira com 3, mas a soma delas é sempre 10 e o número para as três irmãs sempre será o mesmo. Aí vocês vão ver que para 11 dá a mesma coisa, só que é 2, 3 e 6. Para 14 é 1, 4 e 9. Para 16 é 1, 3 e 12. Para 21 é 1, 2 e 18. E para 38, 1, 36 e 1. Então, esses resultados aqui, vejam que você tem sempre as mesmas idades. E como ele indica o matemático para o professor de história que ele não conseguiu, ainda ficou com dúvida, então a única coisa que você olhando todos os resultados de soma vai levar para essa soma que tem como resposta a soma 13. Porque na soma 13 você vai encontrar duas possíveis idades. Uma que tem a idade 1, 6 e 6, e a outra a idade 2, 2 e 9. Então, como existe uma dúvida nessa soma, ele é um indicador que nós devemos prestar atenção, porque as outras não me deixam com dúvida. Isto está intrínseco na dúvida do professor. Quando ele fala que ainda não foi possível descobrir qual é a idade das filhas, das três filhas. Então, finalmente, o matemático recebe a informação 3, que diz a filha mais velha toca piano. Então, se a filha mais velha toca piano, é uma só e ela é a mais velha, ela não é gêmea. Então, qual que seria o resultado possível? 1, 6 e 6 ou 2, 2 e 9? Por lógica, você vai entender que é a filha que tem 9 anos, é a mais velha, ela toca piano
e as outras, dentro das informações iniciais, indicam que tem 2 anos e são gêmeas. Bom, espero que tenham gostado. Obrigado, pessoal. E continuem se inscrevendo no canal e dando um joinha aí. Obrigado.